ficou clara, né? Não tem nenhum cruzeirense pensando em Libertadores, Copa Sul-Americana. Não, Sul-Americana ainda dá. Primeiro pensa em permanecer, depois vê o que faz, né? Esse recorte, CJ, os últimos jogos do Cruzeiro, eles jogaram a dura realidade que vive o clube hoje, né? Porque por mais que o Cruzeiro tenha se reforçado, teve o azar, né? Não dá pra gente ficar repetindo isso, mas é bom lembrar também que teve um azar danado da maior contratação ter se lesionado logo no primeiro jogo. Acaba que isso diminui um pouco desse ímpeto, né? Como titular. Jogo já, não? Como titular? Foi o primeiro titular. Como segundo jogo. Primeiro titular e segundo jogo. Ele entrou no jogo anterior. Foi o primeiro titular. Contra o Atlético Paranaense, sim. Ele jogou 10 minutos contra o Atlético Paranaense e foi titular contra o Botafogo. E aí ele acabou se lesionando. Mas o grande problema do Cruzeiro, CJ, por mais que esses números sejam horrorosos, escandalosos, pra mim é o Cruzeiro ainda como mandante, né? O Cruzeiro ele não pontua dentro de casa. Quando pontua é um empate, né? A última vitória foi no dia 24 de junho. De junho, contra o São Paulo. O gol do Rafael Elias foi o primeiro gol do Cruzeiro no Mineirão em 2023. É uma loucura. Olha isso, hein? É um negócio. Não é o problema só de centroavante. Não, o problema é gol em isso. casa. O Cruzeiro não ter tido casa até o momento foi um fator, para mim, determinante para essa situação do Cruzeiro, né? A questão da proposta de jogo. O Cruzeiro tem dificuldade em propor jogo. Cara, aí vira uma bola de neve, CJ, que a gente vê na tabela de classificação isso, né? O Cruzeiro é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha. Só pra constar, porque aí alguém vai falar assim, não, Vinícius, mas só jogou poucos jogos no Mineirão. De fato, o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão deve ter sido lá pra julho. Mas mesmo assim, cara, nós já estamos em... 5 jogos no Mineirão? 5 jogos no Mineirão. 22 de agosto, e o Cruzeiro fez o primeiro gol dele no Mineirão no ano. No final de semana passado. Aí eu acho que vai ao encontro do meu raciocínio de um risco maior, de novo, que eu falei semana passada, e tô sendo repetitivo, do Cruzeiro arriscar um pouco mais. O problema do Cruzeiro nunca foi defensivo. Nunca foi defensivo. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos jogos, Cruzeiro e Corinthians 1-1, Cruzeiro e Palmeiras 1-0 que tomou, Cruzeiro e Botafogo 0-0, aí você abre um parêntese, Atlético Paranaense 3-3. Aí sai o gol pra tudo quanto é lado. Antes disso, Cruzeiro e Goiás 1-0 pro Goiás, Cruzeiro e Curitiba 0-0, Cruzeiro e Vasco 1-0 pro Cruzeiro. Todos os jogos magros. Poucos gols, Cruzeiro, isso mostra o quê? O Cruzeiro é um time equilibrado defensivamente. Mas tem dificuldade em fazer. Então, aí vai ao encontro do que eu falei. Por isso que eu acho que vale o risco. Você correr riscos de tomar um gol, tomar 2, de fazer 2, fazer 3. Não, mas não vai fazer. Não vai fazer, Rafa. Desculpa, não vai fazer. Cruzeiro, se toma um gol, a tendência dele é de não vencer e de, no máximo, empatar. Mas isso que nós estamos falando. É um time que se preocupa com a organização, que oferece poucas oportunidades para o adversário. Então, é aquilo do cobertor curto. Às vezes, você tem que possibilitar que o adversário tenha algumas chances a mais e você também ter mais chances de criar mais. Hoje, você ter 4 atacantes é um risco? Por isso que eu continuo batendo nessa tecla. Mas vale a pena correr o risco. 4 atacantes jogando em casa contra um Corinthians reserva, pra mim é ok. O problema é jogar contra um Grêmio na arena, que vai estar cheia, que o Grêmio só tem o Campeonato Brasileiro pra jogar. É outra coisa, gente, jogar contra o Grêmio na arena e jogar contra o Corinthians no Mineirão. Claro que são jogos diferentes, mas pra mim, o Cruzeiro tem que assumir riscos. Mas eu acho que dá pra assumir riscos em alguns jogos específicos, não em todos. Porque senão você acaba tirando o que o Cruzeiro tem de melhor, que é o seu sistema defensivo. Assim, tem que atacar, tem que atacar. Não é loucura, e começa a atrapalhar o sistema defensivo. Não é loucura, tanto que o Corinthians... Eu não lembro de chances contra o Cruzeiro, a não ser o último lance, que foi o gol, algumas chances pontuais, coisa muito pontual, cruzamentos. O Cruzeiro jogando com 4 atacantes, eu sei que foi em casa, eu sei que foi contra o Corinthians, não ofereceu riscos nenhum. Não interessa contra quem foi, né? Você tem jogadores de qualidade lá. Não ofereceu nenhuma oportunidade pro Corinthians. Então, o problema não é jogar com 4 atacantes, dá pra ser também organizado com 4 atacantes.